Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nave Vida. A semana passada eu falei, de uma forma geral, sobre o crescente número de desaparecimentos de pessoas no mundo todo. E hoje vamos dar continuidade a esse tema contando o caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio no Pico dos Marins, em São Paulo, no ano de 1985. E desde já eu peço seu like, que nos ajuda demais, e se você ainda não for inscrito, se inscreva. E bora para o vídeo. O misterioso caso de desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio. O que dizer quando alguém desaparece sem deixar rastro, sem deixar uma pista e sem que ninguém mais tenha visto essa pessoa? Hoje vamos contar a história do escoteiro Marco Aurélio, que sumiu no Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo. No dia 8 de junho de 1985, Marco Aurélio, com 15 anos de idade, juntamente com um grupo de escoteiros liderados pelo líder escoteiro Juan Bernabé Céspedes, subiram a mais de 2.400 metros de altitude no Pico dos Marins. O terreno íngreme e cheio de depressões ocasionou um acidente de percurso. Em dado momento, um dos meninos do grupo escorregou, caiu, ferindo-se seriamente e machucando o joelho. Ficou difícil para o grupo levar o garoto, pois não havia uma maca que pudesse acomodá-lo. O retorno iria demorar horas, por isso Juan Bernabé solicitou um voluntário para ir à frente do grupo buscar ajuda, enquanto eles iriam devagar e parando várias vezes para descansar, já que o ferimento, provavelmente uma torção, exigia uma pausa para descanso. Marco Aurélio se voluntariou para buscar ajuda. A ideia era que Marco Aurélio pudesse ir bem mais rápido enquanto ia marcando o caminho com o número do grupo de escoteiros olivetanos, o número 240, facilitando o trajeto do grupo que viria seguindo as marcações. A ideia era que Marco Aurélio chegasse ao acampamento, que ficava na base da montanha, e subisse novamente o mais rápido possível, levando uma maca e mais pessoas para ajudar. O que nos cálculos do responsável, esse reencontro se daria quando ele estivesse antes da metade do percurso devido à morosidade do grupo. Era uma ideia boa? Talvez fosse se o Marco Aurélio fizesse essa descida com alguém mais experiente que ele. Mas não era o caso, além de que é importante lembrar que uma das normas do escotismo é não separar sozinho do grupo, e essa norma foi quebrada e com a autorização do responsável. Marco Aurélio foi sozinho e, em consequência disso, desapareceu sem deixar nenhum vestígio do seu paradeiro. Ele nunca mais foi encontrado. Marco Aurélio tem um irmão gêmeo idêntico, o Marco Antônio, que também era escoteiro na época, mas ele não foi nesse dia com o grupo porque estava doente. A mãe de Marco Aurélio faleceu sem reaver o filho. O pai dos gêmeos, o jornalista Ivo Simon, atualmente com 85 anos, nunca desistiu das buscas e sempre manteve a esperança de que Marco Aurélio esteja vivo em algum lugar. Porém, ele diz que não sabe mais o que fazer para reencontrar o filho. Segundo ele, logo de início do desaparecimento, durante 28 dias, mais de 300 homens preparados trabalharam nas buscas no Pico dos Marins. Além de ter polícia especializada, helicópteros e aviões que varriam as encostas do Pico dos Marins, e mesmo assim não houve sucesso e não obtiveram nem mesmo uma única pista. É uma coisa a se pensar, como é que alguém some sem deixar uma única pista? Nada. Será que naquela época se procurou mesmo em todos os lugares? Isso ocorreu há 39 anos, não havia tanta tecnologia como hoje, mas digamos se existe um ponto onde todos estavam acampados na base da montanha, esse local não deveria estar sob o foco das investigações?
porque me parece que o local na base da montanha, na verdade, nunca chegou a ser realmente interditado para investigações ou para uma perícia investigativa. Toda a investigação se concentrou no espaço aberto por onde Marco Aurélio teria andado, mas não no local onde ele poderia ter chegado. Se havia algum resquício ali, eu, pelo que li e entendi sobre esse assunto, não vi nada sobre o local do acampamento inteiro ser periciado. E eu estou falando isso porque eu ouvi um áudio que saiu no YouTube em 2021. Nesse áudio, uma pessoa dizia numa conversa por WhatsApp que Marco Aurélio tinha sido morto depois que desceu o Pico dos Marins e foi morto por um rapaz com problemas psiquiátricos. Ele morava muito perto do acampamento ou mesmo no local do acampamento. Então, segundo esse áudio, a pessoa dizia que o pai do rapaz que supostamente teria matado o Marco Aurélio ficou desesperado e enterrou o corpo do escoteiro no quarto, debaixo da cama do filho, para esconder definitivamente o que tinha acontecido. Me parece que depois deste áudio sair nas mídias, o local indicado foi escavado, mas nada foi encontrado. Mas, segundo o delegado Fábio Cabete, esses áudios que circulavam nos aplicativos não foram confirmados pela pessoa responsável por eles. Ou seja, quando questionada pelas autoridades, essa pessoa não confirmou, pois ela simplesmente estava repetindo algo que ouviu de alguém, mas não tinha como provar. Mas quem era esse alguém que contou a história em primeira mão? Alguém foi atrás? Provavelmente não. Então, a investigação parou por aí. Por outro lado, em setembro de 2023, a polícia fez uma nova escavação na base do Pico dos Marins utilizando tecnologia do RADAS. É um radar dentro de um drone que, por meio de ondas, detecta restos mortais sob o solo em até 50 metros de profundidade, mas nada foi encontrado sobre o paradeiro de Marco Aurélio. Durante todos esses anos de investigação, ocorreram muitos erros e contradições e que foram apontados e que têm muita relevância. Eu vou listar alguns deles. Primeiro, Juan Bernabão, o escoteiro e líder responsável pelo grupo, permitiu que Marco Aurélio voltasse sozinho para o acampamento, contrariando as normas de escotismo que diz para não separar ninguém de um grupo. Segundo, a ideia era que Marco Aurélio fosse à frente, indicando o caminho que eles deveriam seguir, pois assim poderiam se encontrar quando o resgate subisse pelo mesmo lugar. Mas não foi isso que aconteceu. Na terceira marca que Marco Aurélio deixou estava numa bifurcação. A marca indicava o caminho à esquerda, mas Juan Bernabão disse que não seria viável para o garoto ferido seguir por ali, pois precisaria passar por um espaço estreito entre duas pedras. Assim, Bernabão escolheu ir pela direita, afirmando para os garotos que mais à frente os caminhos se juntariam novamente. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, esse caminho à direita levou o grupo a dar uma volta tão grande que eles caminharam praticamente a tarde e a noite toda até chegar ao acampamento somente entre 5 e 6 horas da manhã seguinte. Então, mesmo que Marco Aurélio tivesse regressado com ajuda, ele não conseguiria encontrar o grupo, já que o líder foi pelo caminho oposto indicado por Marco Aurélio. O que não faz nenhum sentido. Como você combina uma coisa e faz outra? Não dá a impressão de que é algo proposital? Se o caminho entre as pedras era estreito para o garoto machucado, não seria lógico apenas contornar uma das pedras? Estamos falando de pedras e não de montanhas, né? E como o rapaz conseguiu passar entre as pedras na ida, mas não conseguiria passar na volta? Só porque estava machucado? Não tem muita lógica, mas vamos lá. Terceiro, o grupo caminhou à noite e quando foi por volta das 2 horas da madrugada, o grupo chegou à fazenda Seu Filhinho.
A ideia é que quando você está perdido e encontra um local, normalmente você para e pede ajuda. Até mesmo ele poderia verificar se alguém teria visto um escoteiro sozinho, passar por ali mais cedo, mas ele não fez isso. Ele continuou em frente com o grupo que já estava exausto e nessa altura do campeonato eles só seguiram em frente. Quarto, ao chegar ao acampamento por volta de 5 ou 6 horas da manhã, Juan Bernabó percebeu que Marco Aurélio não estava no acampamento. O mais lógico seria ele se dirigir ao senhor Afonso, que era o guia responsável naquele acampamento, e perguntar se alguém por ali tinha visto Marco Aurélio. Ao constatar que ninguém o vira, ele deveria pedir ajuda para procurar o garoto, mas ele não fez nada disso e, ao contrário do esperado, ele volta sozinho para a trilha para procurar por Marco Aurélio. E ele demora mais de 5 horas em vão à procura por Marco Aurélio e só depois, ao retornar, é que ele avisa as autoridades. Quinto, no dia da subida com o grupo ao Pico dos Marins, o líder Juan Bernabó dispensou o guia, o senhor Afonso, que tinha mais de 30 anos como guia naquela região. Juan alegou que o senhor Afonso teria dito que não tinha tempo, mas isso foi desmentido por Afonso e sua esposa, que afirmaram que até os lances já estavam preparados para a excursão até o pico. Sexto, outro grupo de escoteiros que iria escalar o Pico dos Marins naquele mesmo dia, ao passar pelo acampamento, convidou o grupo olivetanos para seguirem com eles, mas Juan Bernabó não aceitou. Sétimo, o grupo saiu bem cedo pela manhã para subir até o Pico dos Marins. Quando o escoteiro se machucou, era por volta de 14 horas e eles ainda não tinham atingido o cume, embora estivessem bem perto. Esse tempo indicava que eles estavam caminhando por mais de 6 horas. Contudo, segundo relatos, a subida até o pico demora menos de 2 horas. Por que então levaram mais que o triplo de tempo normalmente gasto? Oitavo, durante a segunda noite de buscas por Marco Aurélio, quando os escoteiros se preparavam para dormir próximo ao local onde o garoto teria desaparecido, escutou-se um grito, seguido pelo som de um apito que vinha do matagal. Segundo consta, o apito faz parte dos apetrechos dos escoteiros. O grupo também apitou e foi em direção ao matagal, mas não obtiveram resposta, ou seja, outro apito de volta, ou chamamento. Contudo, eles observaram luzes azuis que piscaram 3 vezes. Ninguém, contudo, se embrenhou suficientemente no meio da mata naquele momento para continuar a busca por Marco Aurélio em direção às luzes, pois se considerou que aquelas luzes seriam de algumas casas, umas casas bem ao longe, só que ninguém foi confirmar. E os rapazes diziam que não, que eram luzes que estavam piscando. Nono, o pai de Marco Aurélio, o jornalista Ivo Simon, afirmou que havia laços de amizade entre as duas famílias, a de Juan Bernabó e a família do Ivo Simon, que inclusive passaram o Natal juntos. Segundo ele, pareceu que as atitudes de Bernabó foram propositais, mas as investigações não seguiram nesse sentido. Depois do ocorrido e de ter prestado depoimento à polícia, Bernabó desapareceu. Ninguém foi atrás dele. As investigações seguiram outra linha de raciocínio, tais como ataques extraterrestres, uma seita chamada Borboleta Azul, que teria levado o garoto com eles, além da ideia de que Marco Aurélio, no auge de seus 15 anos, simplesmente teria fugido de casa. Ele, um menino que se propôs a ir na frente buscar ajuda, no meio do caminho parou e pensou: isso aqui não vai dar em nada mesmo, dane-se tudo. Eu vou caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, aqui no meio do nada, sem eira nem beira, a lugar nenhum. 10º, o pior erro cometido foi o laudo da reconstituição e que foi fornecido ao longo do tempo e só depois que o pai de Marco Aurélio ter recorrido à Corregedoria da Polícia Civil. Segundo ele, o laudo foi tendencioso, apontando indícios de que Marco Aurélio simplesmente havia fugido. Mas Ivo Simon não encontra nenhuma lógica nisso.
Haja vista que os pertences de Marco Aurélio ficaram no acampamento. Se ele realmente quisesse fugir, ele teria feito isso levando roupas, documentos e algum dinheiro e partiria de São Paulo para algum lugar. Não fugiria para dentro do mato, em meio à floresta, num lugar onde não tem acesso. Algo totalmente fora de cogitação. Gente, vamos combinar que isso não faz sentido nenhum dentro do contexto em que eles estavam. Era um grupo de escoteiros que estavam com problemas no meio do mato. O garoto que se propôs a ajudar foge para lugar nenhum? Não dá, né? Finalmente, Juan Bernabó, com esses antecedentes de má conduta, foi expulso de um outro grupo de escotismo, além desse que ele já estava. Mas ele nunca foi preso, nem investigado, embora tenham dito que ele foi torturado durante as investigações do desaparecimento. E as más condutas foram relatadas por pelo menos 3 pessoas. O Dr. Anivaldo Registro, delegado do Grupo Antissequestro de São Paulo, afirmou que ele cometeu erros de forma proposital. Pedro Teixeira da Silva afirmou que ele não cumpriu o regulamento do escotismo, era autoritário, ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido. E o Dr. Pedro Orlando Petreri disse que ele tinha um modo estranho de comportamento. Era frio, sua conduta fugia ao normal de uma pessoa, principalmente de uma pessoa que cuidava de escoteiros, né? Bem, um inquérito com 391 folhas foi arquivado em 26 de abril de 1990 por determinação do juiz de direito Walter Luiz Esteves de Azevedo, acolhendo manifestação do Dr. promotor Mauro de Oliveira Navarro, depois que as investigações foram encerradas em 8 de abril de 1990. O caso foi desarquivado para estudo em 10 de março de 2015 para uma investigação feita pelo jornalista investigativo Rodrigo Nunes, publicada em 2 livros compilados em um só em 2015. A investigação apontou inconsistência nos relatos dos escoteiros, no relato do líder deles, Juan Bernabó, também na investigação da própria polícia, além de conter diversas teorias e muitas entrevistas da época. Finalmente, o caso foi reaberto em 2021, utilizando a tecnologia alemã que detectaram ossadas no Pico do Marins, mas nada foi encontrado que indicasse restos mortais de Marco Aurélio. E o caso continua um mistério sem solução. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre isso? Dê aí a sua opinião. Conforme vocês se posicionarem, eu vou trazer mais casos sobre pessoas desaparecidas. E não esquece do like, tá bom? Participe, compartilhe. Partiu Nave, beijos, até a próxima.